Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tá certo? Hoje nossa aulinha é de ciências. Nós vamos trabalhar o capítulo 5 hoje, tá certo? Pra gente finalizar o nosso livrinho 1. O que é que vai acontecer? A gente vai dividir essa aula em duas partes. Hoje é a primeira parte, na próxima semana a segunda parte, pra gente finalizar o nosso livro, tá certo? Vocês lembram que nos nossos capítulos anteriores a gente estudou os sentidos, não foi isso? A gente colocou aqui, ó, pra gente não esquecer. A gente estudou os 5 sentidos que a gente tem, tá certo? E agora a gente vai ver no capítulo 5 a tecnologia e os sentidos humanos. Bom, nós sabemos que muitas vezes algumas pessoas sofrem alguns acidentes e acabam tendo dificuldades em alguns dos nossos sentidos, não é isso? Eles acabam perdendo alguns dos sentidos que a gente já nasce com eles. Ou alguns já nascem, né, com algumas doenças que acarretam a perda desses sentidos. Então, o que está acontecendo aqui no capítulo 5 de vocês? Além dos sentidos, a gente vai ver como a tecnologia pode ajudar as pessoas que têm deficiência, que têm dificuldades. E vocês vão observar no capítulo 5 que a gente vai falar de diversos tipos de deficiências, tá certo? Nós vamos iniciar na página 88. Eu vou ler o textinho que tá aqui para vocês, tá certo? Prestem atenção. Você já imaginou como deve ser a vida das pessoas que não ouvem, não enxergam ou não possuem um dos membros? Com os avanços da ciência, a tecnologia se tornou uma das ferramentas mais importantes para que elas tenham melhorias na qualidade de vida. Conheça a seguir a história de algumas pessoas que têm deficiência, que superaram preconceitos e tiveram grandes conquistas. No livrinho de vocês está mostrando algumas dessas pessoas, dessas personalidades. Eu vou falar um pouquinho delas para vocês, tá? Paulo Eduardo Argard, mais conhecido como Pauê, perdeu uma parte das suas pernas, em um acidente quando tinha 18 anos. Mas essa situação não interrompeu sua trajetória no surf. Ele que praticava desde os 11 anos. Pauê decidiu continuar a surfar e ainda praticar outros esportes profissionalmente. Desde então, além de vencer vários campeonatos mundiais de surf, conquistou muitos títulos de triatlo. O que é o triatlo? É uma modalidade esportiva que reúne a natação, o ciclismo e a corrida. São essas três provas juntas numa única corrida e aí a pessoa vai lá e participa. Em 2002 venceu o campeonato mundial e em 2003 levou o bronze no Parapan-Americano e é pentacampeão brasileiro e tetracampeão internacional. Outra pessoa que se destaca no mundo dos esportes é o nadador Daniel Dias. Ele nasceu sem uma parte dos dois braços e de uma perna devido à malformação fetal. Então, ele não tem um pedacinho dos braços e de uma perna dele, por conta de uma malformação. Então, isso quer dizer que é o quê? Veio já desde o útero, desde que ele nasceu. Ele já nasceu dessa forma. Mas essa deficiência não o impediu de ser o maior medalhista da natação masculina nas Paralimpíadas de que participou. São 24 medalhas ao todo, sendo 14 medalhas de ouro. Além disso, Daniel conquistou muitos títulos em outras competições importantes. 36 medalhas de mundiais de natação, sendo 30 medalhas de ouro e 27 nos Parapan-Americanos de 2007, 2011 e 2015. Esses jogos, Paralimpíadas e Parapan-Americanos, eles são para as pessoas, voltados para as pessoas que têm deficiência. Então, nesses esportes, né, nessas competições, somente as pessoas que têm deficiência participam. Algumas outras categorias, tem alguns outros tipos de campeonato que participam abertamente, todo mundo junto. Mas esse aqui é exclusivo para quem tem algum tipo de deficiência. Stevie Wonder é um cantor estadunidense, que significa que ele nasceu lá nos Estados Unidos, que ficou cego poucas semanas após o seu nascimento devido a complicações no parto. Ainda criança, ele já demonstrava talento musical e aos 13 anos lançou seu primeiro sucesso. Desde então, não parou mais e hoje coleciona 25 estatuetas do Grammy Awards, uma das importantes premiações musicais dos Estados Unidos. Além de cantar, Stevie Wonder toca piano, gaita, bateria e baixo e defende as causas das pessoas com deficiência, participando de vários eventos.
Ele foi uma pessoa muito importante no mundo da música, tem várias músicas que são bastante conhecidas com o Stevie Wonder. Annie Jump Cannon foi uma astrônoma e física que se destacou na comunidade científica em uma época na qual as mulheres não tinham muitas oportunidades. No auge de sua carreira, contraiu uma doença que a deixou praticamente surda. Entretanto, ela continuou a trabalhar e desenvolveu um sistema de classificação das estrelas, que é utilizado até hoje. Annie classificou mais estrelas do que qualquer outro astrônomo em um total de 350 mil estrelas. Ela foi capaz de categorizar 3 estrelas por minuto, apenas observando-as. Ela era muito inteligente, não é? Naquela época, nos antepassados, as mulheres já tinham muitos preconceitos, né? Sempre tiveram muitos preconceitos em relação às suas profissões. E hoje ainda temos esse tipo de preconceito. Às vezes, uma mulher, só por ser mulher, alguma empresa não contrata, outras empresas não querem dar o mesmo salário que os homens. Então, vocês imaginam uma pessoa que seja mulher e com a deficiência? Já piora um pouquinho mais, né? Então, ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo e foi muito inteligente. No livrinho de vocês vão conhecer um pouco mais sobre algumas deficiências e perceber como a ciência e a tecnologia pode ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Agora, a tia vai falar um pouquinho para vocês sobre a deficiência auditiva. O que é a deficiência auditiva? É uma perda parcial ou total da capacidade de perceber os sons. A gente sabe que a gente consegue perceber os sons e escutar tudo que está ao nosso redor através do nosso ouvidinho, não é isso? Nosso canal auditivo que tem dentro do nosso ouvido. Mas muitas vezes esses canais auditivos, com o passar dos anos, ou por alguma doença, ou pode ser genético, já nascemos com probleminhas no canal auditivo e aí a gente não consegue ouvir direito. O que acontece? As pessoas que não conseguem ouvir direito, elas conseguem se comunicar com as mãos. A gente chama essas pessoas de surdos, tá certo? Essas pessoas são chamadas de surdos. O que acontece? No passado, muitas dessas pessoas eram excluídas da sociedade, excluídas do convívio. Eram ditas como uma pessoa que não tinha capacidade de fazer nada, porque eles não escutavam e aí eles não entendiam, não conseguiam se comunicar com a gente que consegue ouvir e falar direitinho. Muitas das pessoas surdas não conseguem falar por conta que elas não conseguem ouvir. Não porque elas não tenham fala, tá certo? Mas por conta que elas não conseguem ouvir. Tem alguns que conseguem falar poucas coisas com uma fisioterapia adequada e conseguem falar. Mas a maioria não consegue porque não consegue ouvir o som, tá certo? E o que acontecia antigamente? Muitas pessoas eram abandonadas assim que nasciam. Ou então, quando o passar do tempo, que as pessoas iam vendo que aquela pessoa não conseguia escutar. Ou isso também acontecia com as pessoas que tinham deficiência de cegueira, né? Quem era cego. E aí essas pessoas eram isoladas da comunidade, da sociedade e não tinham nenhum tipo de chance de aprender as coisas, né? Durante sua vida. Com o passar dos anos, com os estudos, com os aprofundamentos que foram tendo na nossa comunidade acadêmica, né? Dos estudos, as pessoas criaram a língua de sinais. O que é uma língua de sinais? Essa língua de sinais é chamada Libras, tá certo? Eu trouxe aqui para vocês, ó, um cartaz do alfabeto manual, que é o que a gente chama o alfabeto em Libras. Eu vou mostrar mais de pertinho para vocês. Ó, gente, aqui nós temos o alfabeto manual, vai da letra A até a letra Z. E temos também os números, mas a tia não colocou aqui agora, a tia colocou somente o alfabeto, tá certo? No livro de vocês também tem uma foto com o alfabeto manual, que vocês podem ver. Não é tão difícil, a gente consegue fazer, a gente consegue treinar. Temos algumas palavras que a gente consegue fazer com gestos, oi, bom dia, entendeu? Então assim, a gente vai se adaptando, vai aprendendo e a gente consegue conversar com as pessoas que têm essa deficiência auditiva, os surdos, não é isso? A gente consegue fazer palavras com as letrinhas, eu vou fazer meu nome pra vocês, ó. Ariane. Então, vocês podem aprender, se vocês tiverem interesse, tem vários cursos que a gente pode se aprofundar nesse assunto, tá certo?
E aqui o alfabeto manual mostra para vocês todinho direitinho. Essas letrinhas que tem esses tracinhos ao redor é porque elas são tremidas. No caso do cedilha, para falar o cedilha, a gente treme a mão. No caso do H, a gente faz uma voltinha na mão, para falar que é o H. No J, a gente desce a mãozinha fazendo o símbolo do J. Aqui no K, a gente faz assim, ó. Sobe e desce a mãozinha para mostrar que é o K. No Y, a gente faz assim, para mostrar que é o Y. O W, a gente faz assim, tá certo? E são só essas... o X também, que a gente faz assim. E a letra Z, que a gente faz o Z no A. Aí a gente consegue se comunicar com as pessoas que têm a deficiência da surdez através do alfabeto manual ou através de algum tipo de gestos, tá certo? E aí a gente consegue nos comunicar bem direitinho, conversar e tal. Muita gente consegue até casar, ter filhos, namorar direitinho com pessoas que têm surdez, tá bom? Bom, gente, agora eu vou falar pra vocês algumas das profissões que a gente tem e que pode nos ajudar a prejudicar o nosso ouvidinho se a gente não tomar os devidos cuidados. Tia, se eu for trabalhar nessa profissão, eu posso ficar surda? Se você não tiver os devidos cuidados, você pode vir a ter surdez parcial ou total, tá certo? No livrinho de vocês, na página 90, tem aqui 10 profissões, que são as que mais estão sujeitas a ruídos altos. O que são ruídos? São os barulhos externos que a gente tem. Então, vamos lá. Primeiro lugar, tripulação de voo. O barulho que faz no avião é muito grande, é ensurdecedor, muito ruim. Mesmo dentro do avião é muito incômodo. Então, aquelas pessoas que trabalham na tripulação do voo, que tem que ficar voando direto, elas são bem suscetíveis a terem muitos problemas de audição. Músicos e profissionais de áudio, como eles precisam estar sempre escutando as músicas e as notas bem direitinho, eles também ficam muitas vezes com a perda parcial ou total da audição. Profissionais do trânsito, motoristas de ambulância, engenheiro e operário, dentista, enfermeiro, trabalhador da construção, mineiro e motorista de caminhão. Essas 10 profissões, elas são as mais vulneráveis a ter um problema de audição por conta dos ruídos externos, os barulhinhos que eles têm. E o que é que as pessoas que trabalham nesses tipos de trabalho podem fazer para poder não perder totalmente a sua audição? Eles podem usar os equipamentos necessários, não se expor tanto aos ruídos, porque às vezes a gente se expõe porque a gente está também fazendo alguma coisa que não devia. No caso, a gente estiver escutando uma música com fone de ouvido, a gente não precisa estar escutando num volume mais alto. A gente bota baixinho, só para escutar, bem baixinho, para poder não prejudicar a nossa visão, não é isso? Então, nós temos também abafadores de ouvidos, que são parecidos com fones de ouvido também. A pessoa coloca e trabalha. Aí a pessoa não consegue escutar o que está ao redor. Claro que nem todas as profissões podem utilizar esses abafadores, porque precisam escutar também o que está na rua, né? No caso dos caminhoneiros, eles não podem andar com um abafador de ouvido, porque eles precisam escutar se tem alguém buzinando, algum barulho externo na rua. A tecnologia, como vocês sabem, veio mudando ao longo dos tempos e o que é que aconteceu? A tecnologia ajudou as pessoas com deficiência. Muitas pessoas que têm deficiências nos membros, eles têm as próteses que eles conseguem, né, fazer os seus movimentos, andar e tal. Muitas das pessoas que perderam a audição, eles conseguem voltar a ouvir através de aparelhos auditivos, que é colocado aqui na orelhinha. Ele é acoplado até lá dentro do canal auditivo e também é colocado aqui ao redor para segurar na orelhinha. E aí essas pessoas que têm uma perda total ou parcial da audição conseguem ouvir. Na página 94 tá falando sobre esses aparelhos de canais auditivos. Os aparelhos auditivos atuais podem ser de dois tipos: os que ampliam o som e os que promovem a transmissão do som para os nervos, permitindo que esses sons cheguem ao cérebro.
O aparelho que amplia o som, em geral, pode ser pequeno e chamar pouca atenção, sendo denominado prótese auditiva. Já o aparelho que transmite o som das orelhas até os nervos é chamado de implante coclear. Ele possui duas partes. Uma delas é implantada dentro da orelha e a outra parte é fixada na cabeça. Esses dois são indicados para pessoas que não apresentam melhoras ao utilizar a prótese auditiva. Muitas vezes, as pessoas que utilizam só a prótese auditiva já conseguem ter melhoras, já conseguem falar, conseguem se comunicar melhor. As que não conseguem só com a prótese partem para o implante coclear, que ele é um pouquinho mais avançado, ele é melhor e ajuda mais ainda nas pessoas que têm essa surdez. Na página 95, tá mostrando para vocês o alfabeto manual de Libras, tá certo? Que foi uma conquista muito importante, como a tia falou para vocês, da comunidade surda, que há muitos anos vinha sendo excluída da sociedade, tá bom? E vocês podem dar uma olhadinha, uma lidazinha no texto que tem sobre o alfabeto em Libras, tá certo? Nossa aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens no final desse vídeo que fala sobre o alfabeto em Libras. Eu vou colocar também as imagens dos números em Libras. E vou colocar um aplicativo que tem, que ele nos ajuda a aprender em Libras. O que é esse aplicativo, tia? Esse aplicativo, como eu falei para vocês, é a inovação da tecnologia. Esse aplicativo, ele mostra o bonequinho fazendo os movimentos com as mãos, tanto do alfabeto, ou de uma palavra, de um objeto, de qualquer coisa que você colocar lá, ele vai fazer o gesto para você em Libras. E aí você pode aprender para se comunicar com as pessoas que têm surdez, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Estes são os números em Libras, tá, meus amores? Olá, meus amores. Como a tia disse, a tia vai mostrar aqui para vocês o aplicativo Handtalk. Ele mostra alguns sinais da língua brasileira de sinais, tá certo? Vou colocar aqui para vocês, ó, esse aqui é o Hugo. Ele que mostra os jeitos dos sinais que a gente faz. Aqui tem algumas coisinhas que a gente pode ver. Ele tem a versão paga também, mas ele é gratuito também, tá certo? Aí aqui, ó, a gente pode mudar para a ACL, que também é a língua de sinais lá dos Estados Unidos, tá certo? Americana. Linguagem americana. E aqui, como vocês estão vendo, tem a bandeirinha do Brasil. E aí eu vou colocar aqui, boa tarde. A gente escreve e aí ele vai reproduzir, ó. Ele reproduz o sinal de acordo com o que a gente está colocando, tá certo? Vou colocar aqui, alunos. Aí ele vai reproduzir o sinal em forma de Libras. Tudo bem? Amo vocês. Vou colocar aqui para vocês. Olha que lindinho. Ele reproduz tudinho. Agora eu vou colocar aqui, tchau. Aí a gente pode fazer várias frasezinhas e aprender muita coisa aqui na língua de sinais através desse aplicativo. Até a próxima aula, meus amores. Um beijão!